como vieram os 10 mandamentos, como vieram muitas e muitas mensagens e ensinamentos que constam da Bíblia, muitos que constam do Alcorão, muitos que constam dos Vedas, dos livros dos mortos, porque Deus não revelou para espírita, não revelou para católico, não revelou para budista. Deus revela para a humanidade. Nós somos humanidade, nós somos o universo de Deus. Nós não somos de rótulos, nós não somos de uma facção, nós não somos de uma classe, nós somos de Deus, nós somos da criação, nós somos do universo infinito e estamos todos no processo de amor supremo, de perfeição suprema e de bondade suprema e de justiça suprema da inteligência criadora que é Deus. Então observe que à luz das religiões o Espiritismo tem essa faceta. Na nossa vinheta, onde diz lá filosofia, ciência e religião, esse religião é para ser interpretado no sentido filosófico que Kardec endossou. E no aspecto filosófico, então, ele seria uma religião. Mas é irrelevante isso, é irrelevante isso. Esse não é o tema para nós discutirmos. O tema para nós discutirmos é a essência e a seriedade com que se passa isso para os leigos. Porque o nosso papel aqui é fazer com que vocês conheçam aqui, não é doutrina minha nem da Valéria, mas com que vocês conheçam aqui e sejam espíritas mais do que nós. Mais compenetrados, mais conhecedores do que nós. Eu, particularmente, já estou de passagem, já sou mais para lá do que para cá. Eu já estou mais próximo de voltar a ser criança do que as crianças que estão começando hoje, que eles estão entrando na vida. E eu já estou dando uma despedida para essa. Claro que terei outras e isso não me preocupa absolutamente nada. Mas a turma que está chegando aí tem que conhecer isso e mais do que a gente, para ajudar com o conhecimento da doutrina espírita, ajudar a mudar o mundo e a esclarecer os cidadãos, esclarecer os indivíduos, para que saibam escolher sem os interesses pessoais na frente, para que saibam avaliar o que rodeia o governante, qual o esquema que está ao seu redor, que às vezes constitui alta periculosidade. E nós sempre seremos as vítimas, porque é a ação interesseira e a reação interesseira, a ação egoística e a reação egoística, e isso não faz bem para a humanidade, isso não faz bem para todos nós, até pelo próprio nível da traição. Quem está por cima hoje está por baixo amanhã. Quem está por baixo hoje pode mancomunar e ficar por cima e massacrar aqueles seus ex-amigos que ficaram para trás. É isso que nós vemos no mundo. À luz de uma única vida é uma característica da inoperância e da injustiça de Deus sobre a Terra. Agora, a luz das reencarnações, a luz do planeta como uma das escolas do universo, uma das moradas da casa do Pai, isso fecha como uma luva. Coloquem a reencarnação, coloquem os mundos habitados, vocês vão ver que fecha como uma luva. O teólogo Leonardo Boff não soube responder a minha pergunta de qual a ética de Deus para o universo, porque ele não quis admitir ou não admite publicamente, ou não pode por questões teológicas da sua linha de entendimento e comportamento, não pode admitir a reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Quem admite esses três princípios que as religiões furtam e sonegam da humanidade, tem todos os problemas resolvidos e passa a ter um comportamento diferenciado, isto é, assume a responsabilidade da própria vida e passa a ser honrado, honesto, cumpridor dos seus deveres, sem se macomunar para ficar bem na foto, que é uma das pragas também da humanidade, todos querem ficar bem na foto. Por isso até o comentário, seja mais evangélico, José Manuel, você está muito agressivo, José Manuel, porque a prática, como eu volto, religiosa, predominante, secular e milenar, é a da hipocrisia, todo mundo fingindo que é muito de Jesus. Jesus, amado mestre, Jesus meigo nazareno, adoram isso, adoram, mas isso não vale nada quando isso não expressa uma realidade na vida. Movimento para unificar as pessoas, mas as pessoas que pensam como eles. Se não pensar como eles, estão obsidiadas, estão abandonadas, estão infernizadas, estão com Satanás. Isso no movimento espírita em particular e nas outras religiões em geral. É muito comum isso.
O indivíduo que se põe a ser honesto, honrado, a ser fiel aos princípios que abraça e que defende, porque se convence a respeito da vitalidade e validade desses princípios, é logo marginalizado, porque quebra o contexto predominante, que é o contexto da injustiça, que é o contexto do amor próprio, que é o contexto dos interesses pessoais. Viu, Valéria? Bom, eu quero fazer uma correção aqui, que eu disse, me perdi no tempo e no espaço. 2 semanas, nada. Falta uma semana para as eleições. Eu falei que faltava 15 dias, nada. Já está aí. Bem, 15 dias faltavam semana passada. Exatamente. De hoje falta uma semana. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar aqui com 2 questões abordadas aqui no Livro dos Espíritos que tem a ver com tudo isso que a gente estava falando aqui. Fiquem ligados. Retornamos com o segundo bloco, registrando aqui o telefonema do Paulo Velhinha, dizendo que o programa está espetacular. Obrigada, querido. E vamos aqui voltar aí no assunto político, abordando 2 questões do Livro dos Espíritos. E a gente essa semana, né, Zé Manuel, presenciou muitos conflitos sociais, muita confusão. E nessas horas a gente observa como é difícil harmonizar os interesses de todos. E aí, a gente cabe uma pergunta aqui que Kardec fez aos espíritos superiores e que está lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a resposta eu queria que você lesse. Vamos lá então. Não, a resposta. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E o cristianismo vem ensinando isso, como muitas outras doutrinas, filosofias que nós temos pelo mundo, vem ensinando isso. Nós temos que nos conhecer melhor, nós temos que nos colocar nesse contexto de evolução, de criação para a perfeição e agir com esse objetivo, de nós sermos perfeitos. Então, a paz na Terra, a felicidade na Terra, a harmonia na Terra, ela ainda é impossível em função disso. A Terra seria um paraíso se a humanidade se transformasse numa composição de homens de bem. Então, a humanidade, a Terra seria uma terra de bem. Por que a Terra não é um paraíso? Por que a Terra é esse palco aqui de sofrimentos e de dores e de injustiças predominantes? É porque os homens fazem isso. As florestas são verdes porque as árvores são verdes. E as árvores são verdes porque as suas folhas são verdes. A humanidade é do jeito que é porque nós somos do jeito que somos. Não tem como sair disso. Então, os Espíritos recomendam que nós podemos sim ser felizes dentro das possibilidades da Terra, e é isso que nós devemos fazer, sendo honestos, sendo sinceros, sendo autênticos, vivendo a própria vida de acordo que ela reflita a plenitude da nossa própria consciência, e não hipocritamente, como dizia Jesus, ensinou Jesus, falando sobre os fariseus: vocês são túmulos, caiados de branco por fora e guardando a podridão por dentro. Nós não podemos ser assim. Por isso a doutrina espírita nos estimula a sermos autênticos, a sermos o que somos, a sermos sinceros. Nós nunca conseguiremos mudar realmente, significativamente, mudar como espírito imortal, como a essência do corpo, e não o próprio corpo, mas como a essência geradora da ação corpórea, se nós não cairmos na realidade. Nós não vamos mudar. E para cair na realidade, nós temos que admitir os nossos erros. O alcoólatra, para iniciar um processo de tratamento para deixar de ser alcoólatra, ou melhor, para controlar o vício do álcool, a doença do alcoolismo, ele tem que dar o primeiro passo, que é reconhecer que ele é doente, reconhecer que ele é alcoólatra. Enquanto ele estiver achando que ele bebe, sim, 2, 3 caixas de cerveja no fim de semana, mas a hora que ele vai dormir embriagado, mas a hora que ele quiser ele para. Não para coisíssima nenhuma. É a maneira de mascarar a realidade e querer mostrar na foto que nós estamos no controle, nós estamos no comando. Mentira, não estamos coisíssima nenhuma. O primeiro passo, portanto, para haver uma reforma, uma mudança em termos de comportamento, em termos de emoção, é nós entendermos que nós somos muito frágeis, que nós somos deficientes em termos de comportamento, nós não nos comportamos adequadamente. Então, nós estamos sempre nessa dependência de termos que passar uma boa imagem.
termos que ser vistos como gente boa, gente pacífica, gente santa, que fala muito sobre Jesus, como eu gosto de lembrar aqui, para mostrar esse processo hipócrita no qual eu vivi muito tempo, no qual eu fiz parte muito tempo, onde a hipocrisia predomina e onde as pessoas querem ser bem vistas. O resto que se dane. O resto são as consequências que estão aí se abatendo sobre o mundo. Então nós temos que realmente cumprir o nosso papel, cumprir a nossa parte, porque a Valéria vai ler a outra questão apresentada aqui a respeito do que vai falar sobre o egoísmo, que nós vamos ver que juntando uma coisa com a outra, nós vamos dar o panorama e as nossas responsabilidades nisso têm que ser resgatadas, principalmente nós espíritas, que somos reencarnacionistas. Não adianta, segundo a doutrina espírita, nós ficarmos nos iludindo os outros, porque nós vamos ter que voltar e começar tudo de novo, começar do ponto de partida, do ponto da estaca zero naquela encarnação, onde nós viemos e deixamos de aproveitá-la. A reencarnação é uma bênção, a reencarnação é uma das oportunidades mais extraordinárias, mais belas que Deus nos oferece. A reencarnação explica tudo. Nós temos um adesivo no Centro Espírita Friburguense que tem uma pergunta assim: Deus é justo e perfeito? Interrogação. Quem lê a pergunta já fez logo a definição, já se comprometeu em defender Deus. Claro que sim, mas logo abaixo tem um texto que esclarece o seguinte e que pergunta o seguinte: então, explique sem a reencarnação as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Aí encrava a garrucha. Se Deus é justo e perfeito, como é que você vai explicar as deficiências físicas e as desigualdades sociais sem a reencarnação? Aqui em Friburgo morreu essa semana um atleta, um ciclista que vinha sendo destaque aí no Brasil em termos de campeonatos na área. Não tenho muitas informações, mas li no jornal a notícia do seu atropelamento e morte. Me parece que com 17 anos ou 20 e poucos anos, um jovenzinho. Pois bem, sem reencarnação, explique isso. A morte de um filho, com 8, 9, 10 anos, desse rapaz cujo treinador parece que era o próprio pai. Expliquem isso sem a reencarnação. Deus não gosta dessa gente? Deus abandonou essa gente? Como eu disse ali, tem uma questão ali a ser abordada. O Haiti, que foi arrasado por aquele terremoto, agora está sendo arrasado por uma epidemia de cólera, além da queda do coice. E todo mundo que se solidarizou e que disse que ia ajudar, está ajudando nada. Aquilo é para ficar, como eu disse bem na foto. São milhões daqui, milhões dali. No dia todo mundo corre, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E na realidade depois esquecem para lá. Não é no nosso corpo, não é na nossa família, não é com a gente. Então a gente finge que nós estamos com Deus. Nós estamos com Jesus, o Salvador, para eles. Para o Espiritismo não, mas para eles. Estamos com Jesus, o Salvador. Então isso é como se isso não fizesse parte da humanidade, do planeta. E como se isso não fosse de Deus, obra de Deus. Qual é a diferença entre você e um haitiano? Qual é? Só os corpos e o país onde você está morando e eles estão morando. Mas a alma nossa e deles é exatamente a alma criada por Deus. É o princípio inteligente, é a individualidade, é a consciência, é o livre-arbítrio, é a ação na busca da perfeição, na busca da sabedoria, na busca do esclarecimento para a felicidade espiritual, a felicidade eterna. E não a alegria passageira de acordo com a circunstância de onde você se encontra, se num país desenvolvido ou num país subdesenvolvido, se num país cheio de benesses, de maravilha, ou num Haiti da vida aí, sendo destruídos a cada esquina da existência. Então expliquem sem a reencarnação, expliquem o amor de Deus, a justiça de Deus. É Deus fazendo vista grossa, fingindo também que não é com Ele? Deus está só com a gente. Só com o pessoal das igrejas, o pessoal do espiritismo, o resto a gente finge que não existe. Isso existe e é a maioria do planeta, constitui a maioria dos nossos irmãos no planeta, a maioria que sofre, a maioria que pena na existência terrena. Mas como eu já disse aqui, à luz da reencarnação, podem ser os espíritos agraciados com a última oportunidade aqui, porque já não precisam mais voltar aqui, já se depuraram. Aquilo ali é o arremate da depuração espiritual e dali estão partindo para patamares superiores de evolução, enquanto os outros Mauricinhos e Frajolinhas, que estão do lado de cá, governando, mandando e poluindo e destruindo o planeta,
vão para lá nas próximas, vão passar por lá, porque lá vai continuar. O Haiti vai continuar sendo Haiti, Serra Leoa vai continuar sendo Serra Leoa, Angola vai continuar sendo Angola, Moçambique vai continuar, o Brasil vai continuar, o Nordeste abandonado vai continuar,